Capítulo 2. As consequências do pecado de nossos pais. Mas partindo para o que realmente nos interessa, fato é que o pecado cometido pelos nossos pais no Éden não trouxe sérias consequências apenas a eles. Se estendeu a todos nós os efeitos dessa queda. Essa depravação foi radical. Produziu no homem vergonha de comparecer perante o seu Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Fez com que as dores de parto da mulher fossem multiplicadas. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Tornou penoso o trabalho do homem pelo seu próprio sustento. Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18. Sujeitou o homem à finitude, à morte. Gênesis capítulo 2, versículo 17 e capítulo 3, versículo 19. E por fim ocasionou a expulsão do homem do jardim do Éden. Ainda em Gênesis, podemos observar que, após os eventos supracitados, o próprio Deus nos revela a condição da descendência de Adão já após a expulsão do Éden, que ocorre em Gênesis capítulo 3, versículo 23. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. O que o Senhor viu foi exatamente isso, um nível de corrupção total na mente e no coração do homem. Não apenas uma predisposição, não apenas uma inclinação parcial à prática do mal, mas sim uma natureza totalmente inclinada a ele. Lembra a morte que Deus havia alertado ao homem que viria caso mesmo agisse com desobediência à ordenança dele no jardim? Gênesis capítulo 2, versículo 17. Ela veio não só no aspecto físico, no sentido mais puro da morte, corrupção da matéria, retorno à forma primária, pó. Ela veio também no aspecto espiritual, onde desde o seu nascimento o homem carrega em si as consequências do pecado de seus pais, Adão e Eva. Capítulo 3. Pensadores sobre a natureza humana. O pensamento de alguns filósofos, como o inglês do século XVII, John Locke, de 1632 a 1704, acreditava que o homem nascia como uma lousa em branco, uma tábula rasa de inocência. Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778, o filósofo francês do século XVIII, acreditava que o homem era bom, nascia assim. O mesmo dizia: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Inclusive, esse foi um dos precursores da filosofia humanista, esta que coloca o homem antes de Deus, que faz do homem a medida de todas as coisas, frase de Protágoras, do ano de 490 a 420 a.C., uma reflexão tão antiga e ao mesmo tempo tão atual, e que nos mostra que o humanismo não é algo novo,